Shalom a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer algo para vocês que está lá no livro de Isaías 40, no versículo 31, né? Isaías 40, 31, nós lemos que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabemos que a águia, ela é um pássaro que voa alto, né? Por isso ali o profeta Isaías, ele faz essa comparação, né? De nós como a águia, né? Que é essa ave que tem uma visão assim aguçada e que é capaz de enxergar suas presas a grandes distâncias. Por isso, então, que ali é feita essa comparação quando somos renovados no Senhor. Mas vemos também que em Deuteronômio 32, no versículo 11, onde diz que como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Então o que nós vemos aqui é que a águia ela pode simbolizar tanto nós como seres humanos, que está lá em Isaías, quanto a Deus, né? Também pode simbolizar os cuidados ali do Senhor Deus. E nós aprendemos com a águia que temos que ter paciência, né? Temos que ter senso de oportunidade, saber o momento certo de agir. E nós temos que ter ali perspicácia e renovação, né? E ressurgimento. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui algo sobre a águia. Essa ave, quando atinge a idade de 40 anos, né? Conta-se uma história de que ela precisa então se renovar para viver mais algumas décadas, né? Então ela é a ave que possui a maior longevidade, né, entre todas as águias, entre todas as aves da espécie. Ela vive cerca de 65 a 70 anos, né? Então a história continua dizendo que para isso ela precisa ali aos 40 anos tomar então ali uma séria e difícil decisão. Porque ali aos 40 anos ela está então ali considerada como uma águia velha, onde as suas unhas então estão ali encurvadas, de modo que elas não conseguem mais agarrar suas presas, né? Das quais elas se alimentam. E o seu bico já está tão velhos e encurvados, né? Que ela já não consegue pegar também mais as suas presas. E as suas penas estão densas e muito pesadas, de tão velhas, né? E já não consegue alçar voos tão altos como antes. Então ela voa para o mais alto da montanha, ali onde ela se fica reclusa, né? E ali naqueles paredões rochosos da montanha, ela então tem essa decisão de ali arrancar, né, o próprio bico. E aí ela começa a bater, né, o próprio bico naquelas rochas, até ele se arrancar. Ela dá batida após batida com o bico, até ele se arrancar e ficar na pura carne viva. E depois ela faz o mesmo com as unhas dela, até caírem unha por unha, né, e todas ficarem carne viva. E quando as unhas começam a crescer, então, renovadas, e aí ela começa a arrancar pena por pena. E todas as suas penas são arrancadas, né, uma a uma. E depois de algum tempo, durante esse período de renovação, aí diz a história, então, que a águia ela é alimentada por outras águias da mesma espécie. Porque senão ali ela vai morrer de fome, né? Porque esse processo dura meses. E ali então ela é alimentada por outras águias da mesma espécie. Então vemos que aqui
no reino animal, né? Um sempre depende do outro, né? Assim como nós, né? Como seres humanos também. Mas então a história diz que depois de todo esse processo, ela faz o seu mais novo voo de renovação. E em 5 meses total, ela está renascida para viver mais algumas décadas. E ela então escolhe viver, mesmo que isso doa, né? E mesmo que isso tire ela da sua zona de conforto, ela escolhe se renovar, ficar reclusa por um período para se renovar. E ela é renovada sem sair da sua essência inicial, porque ela continua sendo a mesma águia, mas completamente renovada. Então, às vezes, eu analisando sobre essa história da águia, que eu acho muito interessante, né? Eu penso, às vezes nós temos realmente que dar um tempo, né? De nós com nós mesmos, de nós com Deus. Então, nós devemos, às vezes, sair um pouco de cena de nós mesmos para estarmos atentos ao que Deus quer de nós, para ouvirmos então, para então ali, nós temos que ter então ali essa sabedoria, né? Para sabermos o momento certo de agir ou de ficar quietos. No mundo espiritual é a mesma coisa. Sabe, irmãos, nesses dias em que eu estive aqui doente, né? Foi um momento como esse da águia, né? Em que ali, com toda a minha debilidade física, né? Eu tive os ouvidos mais aguçados para ouvir aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então, assim o Senhor me levou a um lugar onde só havia eu e Ele, porque quando a gente está no nosso corpo físico doente, debilitado, a gente tende a ficar mais na cama, mais no silêncio, a gente já não quer muita celular, redes sociais, né? Ficar vendo nada. A gente já consegue silenciar muita coisa do nosso mundo externo e começamos então ali ter ali um ouvido aguçado naquilo que o Senhor quer de nós. E assim aconteceu comigo nesse período, né, de mais de 2 semanas em que eu estive doente, né, que todos sabem. Eu, inclusive, passei já pelo médico, ele falou que eu tive ali um vírus, né, muito forte, né, um vírus assim muito persistente no meu organismo, onde me levou a ficar muito debilitada, né? Então, o que eu quero dizer é que assim o Senhor ele trata conosco às vezes, e às vezes é necessário esse tratamento. Por isso que eu falo que a gente tem que saber, sabe? A não murmurar, não falar palavras para Deus, Senhor, por quê? Para quê? Não, nós devemos aceitar, porque às vezes Deus tem os meios dele de tratar os seus filhos, né? Então, assim como a águia, né, se fez necessário se renovar, né? Ali no secreto com o Senhor, eu também fui renovada. Porque ali no secreto com o Senhor, Ele firmou então todas as promessas que Ele havia me feito, né? Na minha vida, e foram firmadas nesse período ali que eu estive reclusa, eu e Ele, nesse período. Às vezes você temos que perguntar ao Senhor: Pai, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Me mostra, me fale. Então o Senhor vai preparar algo, talvez não é uma enfermidade, igual foi meu caso, né? Mas vai preparar um momento, um retiro, só para você e ele, né? Um encontro ali com Deus, para que ali ele dê seu rolo, né? Dê seu rolo para você ver. Filho, eu quero que você faça assim, assim, assim.
Você não vai fazer de sua maneira, mas da maneira que eu estou te mandando fazer. Porque em todas as coisas nós vemos o cuidado do Senhor na nossa vida. Quando no mundo espiritual eu conheço algo sobre o mundo espiritual, que o mundo espiritual ele é feito de legalidades. Que tudo acontece no mundo espiritual se estiver legalidade para acontecer. Então, sabendo disso, eu sei também que nós não devemos ter brechas abertas no mundo espiritual. Nós devemos pegar todas as chaves da mão de Satanás, todas as chaves da mão do nosso inimigo, para que nós possamos ser blindados pelo Senhor. Então, com isso, a nossa próxima etapa, como eu já havia dito, né? Depois do discipulado vai acontecer a maturidade espiritual, que é algo mais puxado para o reino espiritual, para o mundo espiritual, né? Para todas as coisas que estão aqui ao nosso derredor. Então, ali vai ser mais forte ainda do que agora no discipulado, né? Então, eu creio que todas as formas que Deus usou, todas as ferramentas que o Senhor tem me dado na minha mão, e agora com tudo isso acontecendo na minha vida, né, eu creio que é permissão do Senhor para que eu possa descer cada vez mais e reconhecer a soberania dele na minha vida, como eu já reconheço desde sempre. Mas o Senhor, às vezes, ele tem os modos dele de trabalhar. E às vezes a gente não entende. Né? Às vezes tem pessoas que não entendem, porque eu entendo. Mas às vezes tem pessoas que não entendem. Senhor, por quê? Logo eu. Por que só eu? Né? Mas o Senhor, ele tem os modos dele de trabalhar, né? A maneira dele. E nós temos somente que estar ligados naquilo que ele quer que nós façamos. E a partir de então, né, desse dia de hoje, eu vou estar reclusa no discipulado, eu vou estar, como se diz, não vamos parar, porque é obra de Deus, a obra de Deus não pode parar. Mas eu vou melhorar, né, minha voz, o meu sistema imunológico, vou melhorar para eu fazer com excelência para o Senhor. Enquanto isso, vai acontecer algo no discipulado. Vai acontecer algo maravilhoso que a Damares ontem compartilhou comigo. Eu fiquei maravilhada, assim, de como o Senhor dá estratégia no momento certo, né? Então vai acontecer que você que já assistiu todos os vídeos do discipulado, que já entendeu ali, né, o que é para você fazer, né, o que é realmente de Deus e o que não é, você vai ter oportunidade, então, nesse período em que eu estou, né, com minha saúde um pouco ainda debilitada, você vai, então, ter oportunidade de estar fazendo um vídeo, de estar trazendo esse vídeo, né, toda terça-feira. Então, assim, eu não sei como a Damares vai fazer, como ela vai se programar, mas isso vai ser para todas vocês que participam deste grupo. Vocês vão falar ali sobre testemunho, em qual parte, qual o tema do discipulado que mais mexeu com suas estruturas, né? O que mais no discipulado, assim, que moveu você a fazer algo no mundo espiritual, o que te fortaleceu no discipulado. Então você vai ter essa oportunidade de estar trazendo para nós aqui, porque eu mesmo quero assistir a todos os vídeos, e eu sei que isso é uma estratégia vinda do céu, que isso é algo que Deus já trouxe no coração da Damares, antes mesmo de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Eu sei que vai ser algo assim extraordinário. Então, que todas vocês se preparem. E eu quero dizer, não tenha vergonha de fazer um vídeo, trazer aqui para nós um vídeo para motivar as pessoas, para renovar, então, as forças de cada pessoa que for assistir. Não tenha vergonha,
porque a palavra do Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, que você seja uma pessoa valente, destemida no Senhor. E Ele vai usar grandemente a vida de cada uma de vocês que está aqui assistindo agora esse vídeo. E eu creio nas estratégias que papai entrega na mão da nossa líder, da líder do grupo, que é a evangelista Damares. Eu creio em todas as estratégias que ele traz ali no coração dela. E eu sei que vai ser uma bênção. E enquanto isso, eu vou ser renovada através também de assistir vocês falando. Olha, irmã Alva, foi o dia desse tema aqui, o Senhor, Ele moveu uma pedra, Ele tirou a pedra, Ele renovou minha vida, Ele fez algo extraordinário. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Todos nós queremos ouvir. Então fica aqui já esse vídeo para vocês e de incentivo para vocês falarem, não se calarem. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que derramar aquilo que está transbordando em nós. E eu sei que cada uma de vocês que estão aqui neste grupo foram escolhidas por Deus para estarem aqui, para participarem e para serem lapidadas por Ele. Então fiquem todas com Deus, que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém.